Fala, torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês? Vou tentar ser breve aqui nesse vídeo, porque já era para ter gravado esse vídeo pela manhã, mas eu sofri um acidentezinho doméstico, fui parar no hospital, depois eu conto para vocês, mas vamos falar das informações do Verdão aqui, eu deixo para falar no final, beleza? Então aproveita que você chegou aqui nesse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação. Estou aqui todos os dias, eu trago informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão para vocês, então fortalece aí, até com dor eu estou aqui gravando para vocês, belezinha? São 3 assuntos, né, rápidos aqui. O primeiro é o time que o Palmeiras deve colocar para enfrentar o Fluminense. Muito se falou que o Abel usaria um time misto, mas pelo que foi divulgado por alguns portais esportivos, o Abel deve colocar o time titular para enfrentar o Fluminense, o que para mim faz sentido. Eu já falei isso para vocês várias vezes, né? Eu prefiro entrar com o time titular, faz um resultado ali no primeiro tempo, segundo você vai descansando os jogadores, do que você coloca um time misto, depois precisa colocar ali o jogador na fogueira, né, para buscar o resultado. Eu acho muito pior. Agora a questão que fica é, o John Arias, ele vai jogar? O Abel vai conseguir tirar, não sei se vai ser o Alan ou o Maurício, para colocar o John Arias como titular diante do Fluminense? Mas eu tenho certeza que alguns vão comentar. O John Arias não vai ter psicológico para jogar diante do Fluminense. Eu acho que vai sim, gente. Jogador profissional não tem essa não de que vai tremer as pernas, porque, né, enfim, deu aquela declaração, óbvio que ele só jogaria no Fluminense aqui, mas se ele não pensou no Fluminense na hora de retornar, não deu prioridade ao Fluminense, óbvio que o Fluminense tentou, mas eu tô dizendo assim, se ele de fato amasse tanto o Fluminense assim, ele não teria aceitado o Palmeiras. Por mais que aqui ele fosse receber mais, ele ia dar prioridade pro Fluminense. Então, tem essa não, eu acho que ele vai jogar como um profissional que ele é. Talvez, se ele fizer um gol, ele não vai comemorar, né? Eu acredito que em respeito ao Fluminense. Mas não acho que ele vá tremer ou que ele não tenha psicológico para jogar diante do Fluminense, não. Enfim, também é uma opinião minha, né? Eu não sei o que se passa na cabeça do atleta. Vamos aguardar para ver se ele vai entrar de titular hoje diante do Fluminense, belezinha? 2 coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês. A primeira, eu não sei se vocês viram. Cara, eu acho. Eu já falei desse tema algumas vezes. Eu acho tão engraçado, eu vou falar engraçado, o quanto o corintiano tem alergia da cor verde, né? Parece um absurdo eles usarem a cor verde. Mas tudo bem, não querem entrar no estádio com a camisa verde, com nada verde, ok, né? Querem preservar o preto e o branco para eles, o problema é deles, né? Para mim não muda nada. Mas enfim, o problema é do Corinthians. Agora, vocês viram o que aconteceu aqui? Que o Corinthians e a PicPay, cara, a PicPay é verde. Eles conversaram por um contrato de patrocínio. O primeiro questionamento do clube foi se a empresa aceitaria não usar a cor verde no uniforme, por conta da rivalidade com o Palmeiras. O PicPay sinalizou que toparia usar a logo em preto e branco. Eu, empresa, não tiraria a minha marca por conta de um clube, mas ok, né? O problema é da PicPay. As partes chegaram a conversar até sobre a possibilidade de patrocínio master, mas não houve avanço e o Corinthians renovou com a parceira atual. No entanto, ainda existe a possibilidade de um patrocínio do PicPay para as mangas da camisa. Uma nova reunião pode acontecer em breve. Para mim, o mais hilário aqui, né, nessa questão toda, é um banco, como é o PicPay, né, que é um banco digital, querer patrocinar o Corinthians, um time que não paga suas contas, que está devendo bilhões de um estádio, que fez vaquinha recentemente para os torcedores ajudarem aí a pagar, né, um pouco do estádio. Um banco que eu acredito que tenha credibilidade, né? Enfim, não tenho conta no PicPay, mas conheço algumas pessoas que têm, no caso. Chegar para patrocinar o Corinthians. Eu falo para você, gente, o Brasil, ele é engraçado mesmo, né? O brasileiro, ele, não sei, ele vive em outro mundo, eu não sei o que acontece, mas enfim. Então, pode ser que aconteça, e se acontecer, o Corinthians não vai, né? Se caso eles conseguirem fechar aí com a PicPay, o Corinthians não vai usar o verde, e o banco é verde, né? Por conta do verde do Palmeiras. Eu nem sei mais o que falar sobre o verde pro corintiano, pro torcedor do Corinthians, né? Eles têm, assim, um ranço, eu sempre lembro daquela frase, né, que verde é a cor da inveja. Eu me lembro, assim, claramente, quando eu vejo um corintiano falando, na minha casa não entra verde. É um negócio sinistro. Se eles pudessem, eles pintariam um gramado de preto, mas não tem como, né? E o mais engraçado é que aí no jogo o que se destaca é o gramado verde. Não tem o que fazer, né, torcedor do Corinthians? Mas é isso, gente. Deixa a opinião de vocês diante disso. Eu achei engraçado, quis compartilhar aqui com vocês. E aí, eu queria seguir para um outro assunto aqui. É um print que vazou de dentro do Flamengo, né? Do scout ali do Flamengo, das possíveis contratações do Flamengo, dos interesses do Flamengo, né? De atletas que já são atletas do Flamengo e de interesses do Flamengo no mercado. O que chamou a atenção aqui
é que o John Arias, vou deixar a tabela para vocês verem aí, o John Arias, né, está ali como interesse do Flamengo e de fato teve essa informação, eu até compartilhei com vocês, que o Flamengo tentou ir atrás do John Arias, eu acho que se eu não me engano o John Arias falou sobre isso também, né, que ele não jogaria no Flamengo, aí sim em respeito ao Fluminense, né, porque são rivais direto, e o que me chamou a atenção aqui, gente, é o Gabriel Jesus. Vocês acham tá aqui como interesse, né? Vocês acham que o Gabriel Jesus jogaria no Flamengo, gente? Bom, se jogaria ou não jogaria, não sei, né? Eu acredito que o amor que ele fala do Palmeiras, ele voltaria pro Palmeiras. A questão é, um clube tão grande quanto é o Flamengo, né? Uma gestão séria, vazar um print ali do scout, isso é preocupante, vocês não acham? Porque se fosse do Palmeiras, na verdade, se fosse do Palmeiras, essa hora eu estaria dando risada, provavelmente, né? Ia ter ali 20 jogadores da MLS, mais 20 Zezinho que você nunca ouviu falar na vida. Eu acho que era esse nível aí, né? Mas falando sério, gente, é preocupante um time profissional vazar uma informação tão confidencial quanto essa. Porque, porra, quem ia imaginar, nós aqui, torcedores do Palmeiras, talvez essa informação já tenha sido vazada dentro do Flamengo, isso eu não sei, porque eu não acompanho a mídia do Flamengo, mas que o Flamengo teria interesse no Gabriel Jesus, né? Tinha o Paquetá aqui também, mas enfim, o Paquetá eles contrataram. Mas eu achei, enfim, de uma falta de responsabilidade gigante, porque são informações aí, né, que foram compartilhadas de dentro do clube e que se fosse com o Palmeiras, provavelmente eu estaria indignada, né? Esse tipo de informação não pode ter vazamento, né, gente? Bom, provavelmente o Flamengo vai atrás ali do responsável. Na verdade, eu estou falando aqui como opinião. Eu nem sei o que a torcida do Flamengo achou aí sobre isso. Mas eu achei curioso, inusitado ter vazado ali, né, uma lista do scout do Flamengo com interesse em jogadores que, inclusive, eu nem imaginava que poderia ter o nome do Gabriel Jesus ali. Eu quero saber a opinião de vocês. Na verdade, só me chamou a atenção ali do Gabriel Jesus e do Luca, ia falar do Paquetá, não. E do John Arias, né? O restante eu nem parei pra analisar, até porque não me interessa. Mas o Gabriel Jesus era jogador do Palmeiras, né? Nossa cria. Então, espero que um dia o Gabriel Jesus possa retornar pro Palmeiras, né? Que ele jogue só aqui no Palmeiras, por favor. Bom, as informações do Palmeiras eram essas. Eu volto com o pós-jogo. Se eu não trouxer o pós-jogo hoje, porque termina muito tarde, eu tô com muita dor, gente. Eu trago só amanhã, mas eu vou fazer um esforcinho pra poder trazer um pós-jogo pra vocês hoje sim, tá? Só contando o que aconteceu. Eu saí pra andar de manhã com o meu cachorro, com o Sheldon Cooper. E, cara, eu fui olhar pra trás, eu tava com um tênis que eu ia malhar, um tênis de academia, e, gente, eu torci o pé, e eu escutei um craque, sabe? Um barulhinho assim. Só que eu consegui andar com ele, cheguei, fui na padaria. Cheguei da padaria, fui no mercado, que eu precisava comprar uma mistura. Cheguei em casa, quando o sangue esfriou, que eu sentei no sofá, comecei a gritar de dor. Peraí que eu vou espirrar. Amém. Enfim, aí eu com muita dor aqui, sozinha. Aí eu liguei pro meu pai ia levar meu filho na escola pra mim. E aí eu falei, não conseguia dirigir, né? Falei, vou pro hospital de Uber e depois você vai lá. Meu pai vai lá ficar comigo, né? E meu pai foi lá depois. Gente, que dor que eu senti. Só que, graças a Deus, não fraturou. Eu imaginava que não fosse fratura. Mas olha, a torção dói perto do que. Bom, não tive uma quebradura assim no pé. Mas dói perto de uma quebradura, porque olha, eu tomei medicação, aí quando eu fui tomar Bezetacil em cada lado da bunda, não, Bezetacil não, Dexametasone, um outro remédio lá. Aí eu tinha esquecido a dor do pé, porque meu Deus do céu, que injeção que arde. Arde até o é, arde, vocês entenderam, né? Pelo amor de Deus. Enfim, gente, aí eu com muita dor, passei ali a parte da manhã tarde no hospital, mas estou bem, estou em casa, não foi nenhuma fratura. Se Deus quiser, logo eu posso voltar a dirigir. E é isso, tá? Mas eu vou fazer um esforço para trazer o pós-jogo hoje para vocês. E eu só fiquei refletindo, né? Como que um segundo da nossa vida pode mudar tudo? Porque, cara, é uma rotina que eu faço sempre. Ir andar com o meu cachorro, depois vou para academia pela manhã. E eu quase sofri ali uma fratura em questão de segundos, assim, algo besta, né? Não é que eu tropiquei nem nada, não. Cara, eu torci o pé ali. Mas tá bom. É importante é que não foi nada grave. Estou aqui para poder falar de Palmeiras com vocês. Tamo junto. Vejo vocês mais tarde aí. Até mais e avante, palestra.